Oi, gente, tudo bem? Voltei pra gente conversar sobre mais um assunto. Vira e mexe, eu apareço aqui com um assunto que tem a ver com algo que eu vivi, que eu tenho refletido sobre, pensado, falado sobre. Esse assunto de hoje foi um pouco o assunto da minha sessão de terapia dessa semana. Eu tava gravando um videozinho bem aleatório agora sobre isso, falando sobre isso, porque eu tava pensando várias coisas sobre, várias reflexões e juntando as pecinhas. E aí no meio do vídeo eu parei e falei, não, tá muito bom pra eu guardar isso pra mim, eu preciso gravar isso pro YouTube. Aí eu virei a câmera de lado e tô gravando agora pro YouTube pra gente falar sobre isso, porque eu acho que é uma reflexão muito interessante, assim, acho que tem muito a agregar na vida de todo mundo, porque é algo significativo, né? Então vamos pro contexto. Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu engoli o que eu sentia. Então os meus sentimentos, as minhas emoções, se eu tava triste, se eu tava magoada, se eu tava chateada, eu engoli aquilo e fingi que nada tinha acontecido. O que me fez muito mal. Então eu sofri com isso até chegar ao ponto de precisar fazer o caminho reverso, né? Então ir pro outro lado, pro lado de entender os meus sentimentos, falar sobre eles, pensar sobre eles, não deixá-los, né, engolidos até eu sufocar, afogar. Então, fazendo esse movimento contrário, eu acabei indo muito pro outro extremo, que é o extremo de dar muito valor, não é nem valor a palavra, mas assim, overthink, tipo, hiperpensar, não sei qual é a tradução de overthink, mas pensar muito, ficar remoendo muito os meus sentimentos, as minhas emoções, principalmente os negativos, né? Então, assim, acontece, por exemplo, uma situação, brigo com alguém, acabou a briga, né? Passou, mas eu ainda fico remoendo muito a minha parte, assim, a parte que me machucou, a parte que me feriu, também a parte de estar desentendida com uma pessoa que provavelmente é importante pra mim. Eu fico remoendo muito esse tipo de coisa, pensando muito, e isso me faz muito mal, porque você se desgasta, você vive aquela mesma situação desgastante 1000 vezes, né? Porque você vive quando ela acontece, depois você vive quando você conta pra uma outra pessoa, e aí cada vez que você lembra que você fica remoendo aquilo, você vai como se fosse se machucando de novo, de novo, de novo, pela mesma situação. Então, eu tava presa nesse lugar por muito tempo, coisa de 1 ano e pouco, e sofrendo muito, me fazendo muito mal. E eu cheguei ao ponto de, na minha terapia essa semana, virar pra psicóloga e falar, olha, eu preciso de uma solução prática, uma ação, uma forma objetiva de resolver essa questão, porque tá me fazendo muito mal, né, não tô dando conta e tá me prejudicando, me atrapalhando de viver a minha vida, sabe, assim, de seguir a minha vida. E aí, ela me falou uma coisa muito importante, que foi aquela frase, assim, que eu acho que todo mundo conhece, mas a gente às vezes precisa ajustar a ótica, né? Onde você coloca a sua energia, aquilo cresce. Então, onde você colocar o seu foco, onde você focar, aquilo vai dominar você, vai dominar a situação. Ou seja, quando eu tinha um desentendimento com alguém, uma briga, uma situação traumática, eu imediatamente colocava o meu foco no sofrimento. Eu colocava o meu foco na mágoa que eu tava sentindo, eu colocava o meu foco na decepção que eu tava sentindo por aquela situação, na frustração, colocava o meu foco no quanto aquilo tava doendo, colocava o meu foco no medo do que aquilo podia significar para aquela relação social. Colocava o meu foco sempre nessas partes, né, nesses aspectos. E isso me fazia sofrer muito. Isso me paralisava e não me deixava seguir a vida, não me deixava resolver a situação, porque eu ficava ali com aquilo, aquela tristeza, aquele sofrimento remoendo, então eu também não conseguia resolver logo, de forma prática. Eu tava colocando foco nisso. E aí, qual que é a solução prática, né? Focar na resolução. E às vezes, focar na resolução não é na resolução do problema. Tem problemas na nossa vida, tem desentendimentos com pessoas que não vão ter resolução, sabe? Não dá pra gente ser
muito positivo ao ponto de ser ingênuo e achar que todas as brigas com todas as pessoas que você conhece, você vai dar conta de resolver, de acertar e ficar tudo bem. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? Nem sempre você vai conseguir resolver um problema, um desentendimento e manter a amizade, e manter o vínculo, e manter... Sabe aquela coisa de, tipo assim, eu te perdoo, mas eu não quero que a gente caminhe junto. Mas é uma coisa, é uma opção, sabe? E então nem sempre focar na resolução é tipo assim, querer viver num mundo ideal em que tudo vai dar certo no final, assim, que tudo vai se resolver bem. Mas focar realmente em manter a vida andando, sabe? Manter a bicicleta girando, porque senão você cai. Então, às vezes, é olhar pra situação e falar, poxa, que situação chata, né? Não tem muito o que fazer, assim, não tem muito o que resolver, tipo, pede desculpa, sei lá, alinha, acerta, mas fala, ó, é isso, a vida continua. E olhar pra outros aspectos. E lembrar que você ainda é muito além de uma amizade, você ainda é muito além de um vínculo, de um lugar, de uma situação social, de um grupo de amigos, você ainda é muito além de tudo isso. Você tem outras virtudes, e é por isso também que é legal a gente na nossa vida ter outras coisas. Porque senão isso vai acontecer e nessa hora você vai olhar pra sua vida e falar, mas eu não tinha muito nada mais, sabe? Eu vivi isso uma vez em que eu tava num relacionamento e eu coloquei toda a minha energia naquilo, então quando aquilo acabou eu junto. Eu não tinha hobbies, eu não tinha outras coisas que eu fazia, eu não tinha nada pra eu colocar o meu foco e a minha energia e seguir a vida. Então até eu reestruturar isso, até eu encontrar as minhas coisas pra fazer, eu sofri muito, mas também quando eu encontrei minhas coisas, a gente seguiu. Então, assim, tenha as suas coisas. E aí você vai focar nelas. Então, não tô falando que você vai ser a pessoa malvada que vai falar, isso aqui não importa porque eu tenho dinheiro, isso aqui não importa porque eu tenho as minhas coisas. Não, não é isso, né? Você vai fazer de tudo pra alinhar. Mas, se chegar num ponto em que você fez toda a sua parte e às vezes, né, não tem como, você vai, dentro de você, ter paz em saber que o seu mundo não se resume àquilo, então sua vida não acabou, porque aquele vínculo, aquele relacionamento, aquele ambiente, aquele contato acabou, entende? E aí tem uma música da Taylor Swift, muito assim, as letras da Taylor, quando você para pra ouvir além da música legal, né, você vai ver a letra, as letras são muito reflexões, tá? Faz você pensar. E tem uma música dela que se chama You're on Your Own, Kid, que a tradução seria você está sozinho. E, né, você está por sua própria conta. E ela fala que, abre aspas, tiveram viradas de páginas com as pontes queimadas. Cada coisa que você perde é um passo que você dá. Então, quando ela fala de pontes queimadas, né, ela tá falando de amizades que acabaram, né? Pessoas que não estão mais ali, vínculos, proximidades, contatos que você tinha que queimou-se as pontes. E cada coisa que você perde é um passo que você dá. E eu sei que é difícil porque a gente se acostuma com o que a gente tem, né? Então a gente se acostuma com as amizades que estão aqui agora. A gente muitas vezes condiciona a nossa visão a pensar que a vida é assim, não vai mudar mais. Eu já passei por muitas mudanças de ciclo social, assim, de amizades mudarem, 90% das minhas amizades mudarem em coisa de um ano e pouco. Várias vezes eu passei por isso. Então, eu sei como é você se adaptar àquele grupo, você se adaptar àquela rotina, àquele modo de viver, e aí as pontes serem queimadas. E aí a gente precisa lembrar que a vida não para e que você ganha quando você perde. E você ganha quando você perde porque você cresce. Então, assim, você aprende muito, você cresce muito e você vai aprendendo a ser mais você nesse processo. Eu não tô falando que é legal perder a amizade, mas eu tô falando que se a gente
não tiver a maturidade de enxergar que nesse processo você também cresce, de enxergar que às vezes esse processo faz parte da vida e tá tudo bem, claro que não é legal, mas assim, não precisa ser um sofrimento completo. Você pode ver, você pode aprender que faz parte da vida. Então, assim, eu conheço pessoas que têm o mesmo ciclo social desde quando era criança. E eu conheço outras pessoas que viveram, né, passaram por ciclos diferentes, em lugares diferentes, em escolas diferentes e em ambientes diferentes, e tá tudo bem também. E que nos dois casos a gente cresce muito. Tudo que você perde nem sempre é uma perda, e você vai caminhando para se parecer mais com quem você é a cada passo que você dá e a cada coisa que você perde. Então, eu gosto de pensar na vida como se fosse uma série. E a gente tá indo pra uma temporada nova, e temporada nova mudam-se os atores, né? Tem ator que não renova o contrato, mudam-se os personagens, e faz muito parte dessa mudança de temporada essas pontes serem queimadas. Então, às vezes, a gente olha pra vida e a gente vê tudo mudando e dá um desespero, porque mudanças são difíceis, mudanças exigem um certo nível de adaptabilidade, então dá um desespero, mas a gente precisa perceber que é uma transição, que vai nos levar a um lugar novo, um lugar que vai ser bom pra gente também. E que quando a gente passar por essa transição, a gente vai olhar pra trás e ver que valeu a pena. Então, como a Taylor fala, cada coisa que você perde é um passo que você dá. Você tá crescendo, você tá caminhando, você tá indo em frente. O seu mundo não para, a sua vida não para, você pode continuar crescendo na sua carreira, nos seus estudos, no cuidado com você mesmo, em outras amizades, né? Às vezes você perde uma amizade, você aprofunda uma outra. Em tantos outros aspectos e dimensões, você continua caminhando, mesmo quando você perde algo. E essas perdas vão te ensinando, essas perdas vão te tornando mais forte, essas perdas vão te ensinando que viver no mundo é um pouco isso. Então, cada dia que passa, quanto mais a gente envelhece, a gente vai ficando um pouquinho mais expert em viver aqui. É claro que tem momento que ainda dói, tem momento que a gente ainda olha pra vida e fala, meu Deus, eu não faço ideia do que tem que fazer agora. Mas a gente vai ficando mais especialista na vida, em passar por tudo que ela tem para oferecer. E com certeza, futuramente vem coisas melhores. Eu gosto de acreditar nisso, eu gosto de acreditar que eu posso estar num lugar incrível agora, mas eu não gosto de tirar de mim a fé numa possibilidade de que o que vem é melhor ainda, consegue ser melhor ainda. Então, é muito parte da vida, né? Sofrer, perder a amizade, faz parte. Mas a gente tem que colocar o nosso foco na coisa certa, a gente tem que colocar a nossa energia justamente em entender que a gente tá crescendo e a gente tá dando passos e a gente tá construindo quem nós somos, a nossa jornada, a nossa trajetória, a nossa história, com tudo isso, né? Com os altos e também com os baixos.